Quais são as complicações ou intercorrências que podem acontecer no procedimento estético injetável em microvasos durante o tratamento de um microvaso? Vamos pensar nas complicações. Número 1, reação alérgica pode acontecer? Pode, gente. Infelizmente, reação alérgica ela pode acontecer principalmente se você associa a glicose à lidocaína. Dica: pega papel e caneta. A glicose, ela não vai promover alergia no seu paciente, porém, a associação da glicose com a lidocaína pode sim promover alergia, tá? Eu costumo contar em sala de aula uma historinha que é o seguinte: tem paciente que passa a vida toda comendo frutos do mar. Come a vida toda e não tem alergia. Outros pacientes começam comendo fruto do mar e no decorrer da vida tem um processo alérgico. É que nem, por exemplo, o paciente que faz anestesia de dentista com lidocaína. Nunca teve nenhuma alergia. Aí vai você com a glicose associada à lidocaína e ele tem alergia. Não é que ele tem alergia à lidocaína, talvez ele tenha alergia à associação, à combinação da glicose com a lidocaína, a gente não sabe. As pessoas respondem de forma diferente. Um outro exemplo é, digamos que eu tenho enxaqueca e outra pessoa, Maria também tem enxaqueca e José também tem. Maria melhora com paracetamol, eu melhoro com Neusadina e José melhora com morfina. Qual o melhor medicamento? Não tem, é o que é melhor para cada ser humano, tá? Então, em casos de alergia, a gente tem que tentar minimizar o mínimo possível essa questão. Como é que eu faço hoje no meu consultório para minimizar casos de alergia? Eu simplesmente utilizo a glicose pura. Eu evito a associação da glicose com lidocaína. Ah, Mayara, mas o paciente vai sentir incômodo. Gente, existem outras formas de promover analgesia no paciente. Não é só a lidocaína que faz isso, tá? O interessante é vocês buscarem essas outras formas também. Bom, discromias. Discromias eu recebo em disparado, principalmente hipercromia, né? Muitas profissionais trabalhando com a técnica, às vezes injeta excesso de glicose, conduz um processo inflamatório mais exacerbado na região, o melanócito vai, ó, e pigmenta aquela região. E aí fica hiperpigmentado local, e a gente sabe que é de difícil tratamento hiperpigmentação, tem que ter muito cuidado com a questão das discromias. Lembrando que a discromia não é só uma hiperpigmentação no local, pode ser ausência de pigmento. O paciente também pode ter uma acromia. E falo para vocês, tá, gente? É muito mais, digamos, fácil melhorar uma região ou clarear uma região que está hiperpigmentada. É muito mais fácil, anotem aí, é muito mais fácil clarear algo que está hiperpigmentado, uma região que está hiperpigmentada, do que trazer à tona uma coloração que muitas vezes naquela região o melanócito já morreu, tá? Que é no caso da acromia. Porque trazer à tona um pigmento que não existe mais naquele local, certo? Então tomem muito cuidado com as discromias que são advindas de excesso de glicose, extravasamento de glicose, processo inflamatório exacerbado no local. Uma outra questão é a flebite. Flebite e microtrombo pode acontecer? Gente, vocês acreditam que nesse período que a gente está vivendo de pandemia é o que tá mais acontecendo, flebite e microtrombo? Eu até conversando com uma aluna no direct, ela mandou uma mensagem para mim: professora, toda a minha vida eu fiz uma boa avaliação porque eu fiz seu curso e eu sei todas as complicações, raramente eu tenho complicação no meu consultório, mas no período da pandemia, o que eu mais tive de complicação foram casos de microtrombo, que poucas vezes evoluíram para flebite, porque eu consegui resolver, mas eu estou impressionada com a quantidade de pessoas que estão tendo microtrombo durante esse período da pandemia. A gente vai conversar sobre isso também, aguarda, tá? Angiogênese secundária também é uma outra complicação, que a gente também chama de novelo telangiectásico. Muitos profissionais têm, não sabem identificar, muito menos como tratar, tá? E as necroses, tá? Inclusive essa imagem que eu coloquei na tela para vocês, ó, uma imagenzinha, tem 3 imagens aí, tá, gente? A primeira imagem maior é uma imagem de reação alérgica, certo?
E as duas imagens de baixo é a imagem de necrose, tá? Nesse caso aí não foi com a glicose. Nesse caso foi com espuma, tá? Foi um outro profissional que realizou, não foi da nossa classe, não foi biomédico, não foi farmacêutico, não foi enfermeiro, não foi biólogo, nem se preocupem quanto a isso. Mas esse caso eu realmente tive que registrar, porque essa paciente chegou no consultório para tratar gordura localizada e eu, como uma boa observadora, notei que ela estava com esses pontos de necrose próximo à panturrilha e eu questionei se ela estava fazendo tratamento de microvasos e ela disse que sim. E quando eu perguntei qual era a substância que estava sendo utilizada pelo profissional, ela me informou que era espuma. Então, o profissional já estava cuidando da região, estava dando assistência devida, mas para vocês verem o que a espuma ou as soluções detergentes podem ocasionar numa paciente, inclusive, mesmo que seja realizado por um profissional que esteja apto para realizar a técnica. Se ele extravasar o mínimo que seja da substância, pode ocasionar necrose. Notem que a necrose é bem mais extensa do que acontece com a glicose, certo? Então, essas são as principais complicações que podem acontecer.